E a novela Thiago Maia ganha um novo capítulo, isso mesmo, porque a negociação voltou a avançar e segundo o Globoesporte.com, nos próximos dias Thiago Maia será anunciado como novo reforço do Santos. Mas, para não dizer que isso é um novo capítulo ou uma repetição da novela que já acontece há algumas semanas, eu quero te trazer alguns detalhes a mais sobre essa negociação e já sobre o substituto que o Inter procura no mercado. Além disso, também quero te falar sobre o lateral direito que atua no futebol argentino que foi oferecido ao Internacional. Mas, só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui abrindo primeiro para falar sobre uma informação rápida sobre a aprovação ontem que aconteceu no Conselho Deliberativo, que contou com Alessandro Barcelos e D'Alessandro, o diretor esportivo, inclusive falando sobre essa situação. Para quem não sabe o que está acontecendo, ontem foi aprovado o reajuste de 25% das mensalidades dos sócios torcedores. E isso, segundo a direção do Internacional, prevê anualmente uma receita de 23 milhões de reais a mais do que o Inter já ganha. E aí vai uma dica para ti que é sócio: se tu quiser antecipar as tuas parcelas, durante esse mês de fevereiro ainda vai ser no valor antigo. E tu pode antecipar as outras também no valor atual que tu ainda paga. A partir do dia 1º de março já vai haver o reajuste de 25% em cada situação. Por exemplo, a carteira vermelha vai passar de 137 para 174. A Academia do Povo vai passar de R$10 para R$12,50 e assim por diante, tá bom? Outra situação também e uma outra informação rápida também que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é para te atualizar quanto ao treino que aconteceu agora na tarde, reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante, visando a partida contra o Caxias, que acontece no próximo sábado, lá no Estádio Centenário. E nesse treino, o técnico Roger Machado novamente já tem à disposição Gustavo Prato, Ricardo Matias e Henrique Menck, que foram campeões com a seleção brasileira na disputa do Pan-Americano. Gustavo Prato saiu da competição com gol e uma assistência, assim como o Ricardo Matias. Outra situação agora que eu quero te falar é exatamente sobre Thiago Maia e essa novela que a gente pode tratar como uma novela mexicana, porque toda hora a gente tem uma nova situação quanto a Thiago Maia, a hora avança, a hora estagna, a hora termina a negociação, a hora volta a negociação, mas o fato é que o Santos tem convicção no nome do Thiago Maia. E eu não sei se é o Santos, porque pode ser que seja, quem sabe, o próprio Neymar que tem essa convicção. Para quem não sabe, né, o pai do Neymar, juntamente com outros investidores, estão negociando a compra junto ao Santos, né? Comprar o clube por um todo e o Neymar pai, juntamente com o Neymar filho, passarem a serem donos da equipe santista. Mas o que eu quero começar falando é primeiro sobre esse avanço nas negociações e te explicar alguns fatores que estavam prejudicando o negócio. Primeiro, o Santos deve o Thiago Maia. Assim que o Thiago Maia foi vendido do Santos para a equipe do Lille da França, isso lá atrás, voltamos lá para 2016, 2017, o Thiago Maia colocou o Santos na justiça pedindo na época 25 milhões de reais, guardem esse valor. E aí, inclusive, o Thiago Maia ganhou essa causa e aí o Santos teria que pagar, né, o meio-campista colorado, com todos os reajustes, juros que deveriam acontecer a cada pagamento que fosse atrasado. E nessas últimas semanas, o Santos também estava tendo esta renegociação com o próprio Thiago Maia, que quer ir para o Santos. Obviamente ele vai ter que abrir mão de alguns valores, e ele teria abrindo mão da parte de juros. Então ficaria somente no valor inicial dos 25 milhões de reais. Além disso, o Santos também estava concluindo as últimas negociações com o Flamengo, porque o Flamengo gostaria que o Santos apresentasse algumas garantias bancárias de que realmente houvesse uma possibilidade da equipe de São Paulo pagar de maneira concreta e não ficar igual o Internacional, que se tornou, né, um time que ficou devendo para o Flamengo. Então o Flamengo queria garantias bancárias desse negócio e inclusive topou abaixar o valor.
Essa é uma situação importante. E o Santos também entrou em um acordo com o Flamengo. Só faltava a última peça dessa engrenagem, que se chamava Internacional, e o acordo com o Santos. O Inter gostaria de receber 2,5 milhões de dólares, que seria pela taxa de vitrine, né, além da dívida que seria colocada do Inter pro Santos. E isso já estava tudo certo, faltava somente essa parte da taxa de vitrine, que era os 2,5 milhões, que o Santos não queria pagar, ofereceu alguns jogadores na troca, o Sandri, João Schmidt, ofereceu 2 milhões de dólares, mas os 2,5 milhões nunca chegaram. E aí as informações trazidas pelo Globoesporte.com, e aí eu vou inclusive trazer na tela aqui para ti, é que o Santos se acertou com o Inter e o Flamengo, tá perto de contratar o Thiago Maia, né? E a gente lendo um pouco mais a matéria, essa matéria ela vem lá de São Paulo pela setorista inclusive do Santos, a Ana Canhedo. E ela disse, inclusive, que nos próximos dias o Thiago Maia deve concluir essa operação com o Santos. Ela explica, né, que ainda está sendo mantido sob sigilo a questão dos valores, no caso, né, em relação à negociação com o Internacional. Ela também fala da questão e essa dívida que eu falei para vocês, dessa ação trabalhista que o Thiago Maia tinha feito, né, no valor de um pouco mais de 25 milhões, 26 no caso aqui para ser, né, um pouco mais específico, aí ele teria aceitado parcelar e sem receber também a correção e juros sobre essa situação para ele voltar para o Santos. A grande questão é que sim, ele está muito próximo de voltar para Vila Belmiro, informação que vem inclusive lá de Santos, não é informação que vem aqui de Porto Alegre. Dentro do Internacional a gente sabe, inclusive já tinha algumas informações que inclusive essa negociação, quem sabe, poderia acabar dando para trás, ou poderia inclusive esfriar bastante. Existia uma convicção até de uma pessoa da direção que esse negócio não ia andar, mas a princípio essa negociação voltou a andar e é o mais importante que eu tenho para te trazer sobre este negócio, tá bom? Outra situação agora que eu quero te falar é sobre uma informação que foi trazida, e aí eu vou dar o crédito inclusive para Liliane Santos, que foi quem postou essa informação, que é sobre o lateral direito que foi oferecido ao Internacional, que é o Martín Ortega, jogador lateral direito de 25 anos da equipe do Tigre, da Argentina. Jogou também na equipe do Platense, que é uma equipe de Buenos Aires, uma equipe um pouco menor da Argentina, e foi comprado lá atrás, em 2022, por 350 mil dólares da equipe do Tigre, desde lá ele é titular. E é um jogador com números até interessantes, tá? Números bem mais interessantes do que aquele outro lateral que tinha sido cogitado no Internacional. Lembram do Facundo Moura, que inclusive, segundo algumas informações trazidas por alguns jornalistas, ele teria negociações avançadas com o Internacional, depois acabou não confirmando. O Martín Ortega, se tu for perceber, e aí eu vou até comparar aqui com o Bruno Gomes só para vocês terem uma noção dessa situação, ele é um lateral que tem e ganha inclusive várias coisas aqui do Bruno Gomes, interceptação, desarmes, dribles certos, duelos ganhos no chão, né? Então já é um lateral um pouco mais interessante para o Internacional, tá? E qual que é a grande questão dessa situação, a grande questão desse negócio? Ele foi oferecido para o Inter por meio de intermediários para tentar realizar essa negociação. É um jogador que custaria na casa de 2 milhões de dólares ao Internacional e o Inter está analisando esse nome e essa possibilidade. O Inter quer trazer um lateral direito, nem preciso explicar o porquê, né? Porque hoje no plantel o Inter tem o Breg e o Nathan Santos, que são dois laterais, vamos ser sinceros, que a gente não tem uma convicção, que a gente não tem uma segurança, que sejam realmente dois jogadores que possam vir a dar certo, mas ainda assim, neste momento, existe uma convicção para o Inter trazer um outro nome. Assim como o Inter quer trazer uma reposição para o Thiago Maia, o Inter também pensa numa reposição à lesão do Bruno Gomes, e um lateral direito, o próprio Ortega, poderia ser essa possibilidade, jogador que acabou sendo oferecido ao Internacional, mas vai deixar muito bem claro, até o presente momento não existe nenhuma negociação avançada quanto a esta possibilidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreve no canal, ativa as notificações, volto logo mais, valeu, falou e foi!